Luiz está ouvindo a gente na 2, está ouvindo, Luiz? Não, acho que estamos sem contato com o Luiz, mas na expectativa da Alô, coletiva, na expectativa da coletiva de imprensa. O Luiz agora está ouvindo a gente? Danilo, tudo bem? Você me ouve? Sim, perfeitamente. Já começou, Agora, Luiz? Bom dia. Agora acabou de começar Dom Odilo Scherer falando, o arcebispo de São Paulo. Inicia o seu pronunciamento, vamos escutar o Dom Odilo Scherer. Vamos acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Deve ter sabido até antes de mim sobre o conhecimento do Papa. No caso, eu soube 15 minutos depois do anúncio. A gente está com o áudio comprometido aqui da coletiva de imprensa, não é? Do Dom Odilo Scherer, na Catedral da Sé. É importante aqui a gente ouvir essa coletiva de imprensa, não é? Daqui a pouquinho a gente volta, então, à Catedral da Sé com o Luiz Felipe Nunes. Vamos lá? Danilo, se você quiser, eu descrevo para você o que está acontecendo. Por gentileza, Luiz, vamos lá. Dom Odilo Scherer começou o pronunciamento dele falando que nós da imprensa soubemos rápido das informações sobre o Papa Francisco, mas que ele soube 15 minutos depois da morte. Está primeiro fazendo um pronunciamento antes de passar para nós da imprensa, falando as suas homenagens, fazendo adjetivações aqui para o Papa Francisco. Eu vou deixar o microfone aberto e a gente transmite por aqui mesmo, tá bom, Danilo? Vamos lá, vamos tentar, Luiz, que é importante a gente ouvir. E que agora, falecido, ele tenha de Deus o prêmio, a recompensa pelo serviço, e como nós celebramos na Páscoa, receba ele também a participação na vida eterna, na ressurreição, na glória de Deus. É a grande esperança que a Igreja anuncia, e o Papa Francisco quis dar a este ano jubilar 2025 o tema da esperança, tão necessária como perspectiva de vida e de caminho para toda pessoa, mas também para a humanidade. A esperança que não apenas se baseia naquilo que nós mesmos podemos assegurar a nós, mas aquilo que nos é prometido por Deus. E, portanto, nós caminhamos na esperança, somos peregrinos de esperança enquanto cristãos, e anunciamos ao mundo justamente a vida, não a morte, como o grande destino, a grande realização da existência. Nossa existência não está destinada ao nada, ao aniquilamento, mas à plenitude. E é isso que nós anunciamos também na Páscoa. Naturalmente, recebemos com pesar a notícia do falecimento do Papa Francisco, porém, de certa forma, não com surpresa, porque todos acompanhamos o estado de saúde do Papa Francisco, que já vinha se agravando de algum tempo para cá, desde a sua dificuldade motória, passou a usar cadeira de rodas, passou a usar muitos medicamentos contra dores. Ele estava usando corticoides, era visível porque estava com o rosto inchado e o corpo inchado por causa dos corticoides e as dores que ele sofria, até que sobreveio uma pneumonia, o que para uma pessoa idosa de 88 anos é sem dúvida muito grave. Toda pessoa idosa, uma pneumonia é sempre muito grave. Papa Francisco resistiu bravamente a esta infecção, que era não só viral, mas também bacteriana e fúngica. 3 tipos, portanto, de infecções no pulmão, nos pulmões, durante a pneumonia dele. E o combate a essa doença foi muito difícil, mas ele resistiu e conseguiu voltar para casa e, de alguma forma, retomar também as suas atividades. Claro, não em compromissos públicos, que ele evitou, precisava evitar, salvo pequenas aparições, mas muito rápidas e sem muito envolvimento na multidão, como até mesmo no dia de ontem.
porém ele estava se preservando bastante e tentando recuperar suficientemente a sua saúde para continuar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, nessas últimas semanas, ele estava despachando, estava trabalhando, na medida das suas possibilidades, atendendo os colaboradores e, portanto, no pleno uso das suas capacidades, né? E, assim, esperava-se que ele continuasse por mais algum tempo, porém, ninguém tem a garantia plena, né, do desenvolvimento da saúde ou da doença, e assim aconteceu, né, que o Papa Francisco veio a falecer nesta madrugada. Naturalmente, deve ter sido alguma situação nova que sobreveio e que os médicos não conseguiram controlar. Mas se alguém viu as imagens dele ontem, no momento da mensagem Urbi et Orbi e da bênção que ele deu, mas a gente percebia com um enorme esforço da parte dele, ele estava extremamente abatido ontem, com o rosto realmente, a face muito abatida. E eu, naquele momento, eu vi ao vivo, às 7 e pouco da manhã, eu fiquei muito preocupado com o estado dele. E, de fato, veio a falecer horas depois. Nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Papa Francisco, que foi escolhido como pontífice no conclave de 2013 e deu uma grande contribuição para a Igreja dar passos adiante na linha da prática do Concílio Vaticano II. Papa Francisco, naturalmente, há muitos aspectos do seu pontificado que podem ser destacados. Mas uma coisa é certa, ele pegou firme na continuidade da implantação do Concílio Vaticano II no que diz respeito à própria Igreja. E tornar a Igreja realmente mais missionária era uma das grandes questões. Uma Igreja não voltada para dentro apenas cuidando de si, mas uma Igreja para o mundo, portanto, para comunicar a riqueza da sua mensagem, do seu testemunho para o mundo. Por outro lado, também na reforma interna da Igreja, para que ela aparecesse mais e mais como aquilo que de fato ela é, a comunidade dos batizados, e não uma instituição clerical que tenha apenas o clero como praticamente senhor da Igreja. Não, a Igreja é de Jesus Cristo, e todos na Igreja são filhos da Igreja, membros do povo de Deus. Os ministros da Igreja, o clero, eles são servidores do povo de Deus naquilo que fazem, que é muito importante, mas eles não são senhores, donos da Igreja. E o Papa lutou muito por isso, para fazer com que a Igreja fosse mais participativa, mais consciente como um todo, a partir justamente da participação de todos na vida e na missão da Igreja. E tantos outros aspectos também do pontificado do Papa Francisco. Primeiramente, o seu testemunho pessoal, de simplicidade. Desde o primeiro dia depois da sua eleição, ele fez algumas escolhas que marcaram. A escolha de não morar no Palácio Apostólico, por exemplo, mas na hospedaria, né, chamada Casa Santa Marta. Depois, o fato de também se apresentar de maneira muito singela, dispensando até mesmo, no começo ele queria dispensar o corpo de guarda, de seguranças, mas depois teve que assumir que era necessário também um corpo de segurança. Porém, ele queria muito contato direto com as pessoas. E foi um Papa que, mais do que ninguém, por exemplo, teve contato com a imprensa, com entrevistas, às vezes até surpresa, de telefonar para um canal de televisão para entrar ao vivo num programa. E nas viagens
apostólicas dele, visitando países, a igreja, etc., nos vários países, sempre ele deu uma entrevista coletiva a bordo, né, do avião na viagem de retorno. E tantos outros aspectos do pontificado do Papa Francisco que poderiam ser destacados. Inclusive também a questão da firmeza na busca de correção de certos desvios morais dentro do clero que precisavam ser corrigidos com firmeza, e ele o fez com muita coragem, dando continuidade, naturalmente, àquilo que já vinha sendo feito pelo Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, mas o Papa Francisco tomou medidas novas, drásticas, legislações novas para corrigir, naturalmente, uma chaga moral existente no meio de membros do clero. Papa Francisco se preocupou com as periferias do mundo, as periferias sociais, periferias geográficas até mesmo, periferias econômicas, as periferias também dentro da igreja, com aqueles que estão mais distantes, mais afastados, e sempre com este apelo, de ir ao encontro, de buscar o diálogo, de buscar ouvir. O Papa que falou muito de ouvir. A igreja deve ouvir, nós devemos ouvir as dores e muitas vezes até mesmo as queixas das pessoas em relação à própria igreja. O Papa procurou fazer isto muito. Ele que fez as suas escolhas também em relação à periferia, mais do que ninguém escolheu cardeais de fora, digamos, dos eixos referenciais comuns, que eram as grandes metrópoles, os centros, até ali tidos como importantes, a Europa. O Papa escolheu muitos cardeais de, digamos, regiões periféricas da igreja, até mesmo em países onde a presença da igreja é mínima, para dar ocasião de ouvir e de participar também a igreja daqueles lugares, aqueles países que, por assim dizer, estariam na periferia da igreja. Para dizer, não estão na periferia da igreja, estão no coração da igreja, como aqueles que estão no centro geográfico, onde a igreja está mais fortemente presente. Por isso, e muito mais, que nesses dias certamente será recordado do Papa Francisco. Nós hoje damos graças a Deus pela vida dele, pelo exemplo dele, o testemunho dele, que certamente ficará marcado na igreja. E como ele gostava de dizer, na igreja importa o processo do caminhar, o desencadear processos, muito mais do que eventos que têm começo, meio e fim ali mesmo. Desencadear processos que ao longo do tempo vão produzir efeitos, vão produzir os seus frutos. E é o que ele procurou fazer, inclusive com a iniciativa do último sínodo, que teve a conclusão em outubro do ano passado, mas que foi a inauguração de um processo de igreja mais sinodal. Isso, naturalmente, não se concluiu com a Assembleia Sinodal de outubro do ano passado, mas é um processo que continua e vai ter, naturalmente, os seus frutos ao longo do tempo e outras etapas que estão por vir. Com isso, eu, com a consciência de não ter dito tudo sobre o Papa, evidentemente, mas disse alguma coisa que me parece importante destacar neste momento. Convido a todos, naturalmente, a fazerem as suas reflexões e a buscarem destacar aquilo que na figura e na ação do Papa Francisco está sendo e vai ser uma contribuição importante, não só para a igreja, mas para a humanidade. Para a humanidade.
Eu acho que o seu exemplo, por exemplo, de firmeza na afirmação dos princípios, mas de abertura ao diálogo com todos, sem excluir ninguém, fica como um exemplo justamente daquilo que precisaria acontecer muito mais em toda a sociedade e para se superar muitas vezes um clima de polarização, de antagonismo, que leva a conflitos, que leva a violência e que leva à desintegração social, o que não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade, não é bom para o mundo. E agora fico à disposição para, então, responder alguma pergunta. Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, está falando sobre a morte do Papa Francisco I. E que agora vai atender a imprensa, né, os jornalistas. Vamos acompanhar. O Luiz Felipe Nunes, nosso repórter da Rádio Bandeirantes, está lá acompanhando essa coletiva de imprensa. Danilo Sabino, agora os repórteres fazendo as perguntas, já vou me locomover aqui também para fazer a minha. A primeira pergunta sobre como o Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo, imagina que será o próximo papado. Eu sou um cardeal com menos de 80 anos, portanto, devo participar do conclave. Ainda não temos a data, estamos à espera de algumas definições que virão da Santa Sé nesses próximos, talvez nas próximas horas, se não nos próximos dias. Eu pretendo ir a Roma para o funeral do Papa Francisco e depois para a preparação do conclave, que é aquela semana de reuniões gerais dos cardeais, ditas congregações gerais, e destas congregações gerais podem participar todos os cardeais, também aqueles que têm mais de 80 anos. E, finalmente, a participação no conclave, que é reservada para os cardeais com menos de 80 anos de idade. Ainda não temos estas definições sobre nem o funeral, nem a semana das congregações gerais e nem sobre o conclave. Mas isto virá com os próximos momentos agora, certamente, e vai ser anunciado. Agora, que imagino do próximo Papa? Vocês, quem já tem um pouco mais de serviço na imprensa, né, se dá conta que um Papa não é igual ao outro, né? Ninguém espere que o próximo Papa seja um Francisco II. Pode até ter o nome de Francisco II, mas não será a imagem e semelhança de Francisco II. Será um outro Papa, que naturalmente vai cuidar da Igreja, vai seguir, sem dúvida, a linha do anúncio do ensinamento da Igreja, das posições da Igreja em relação a essas questões fundamentais do ensino da Igreja e do testemunho da Igreja, do serviço da Igreja ao mundo. Ninguém espere um Papa a favor da guerra. Ninguém espere um Papa que não cuide dos pobres. Ninguém espere um Papa que não diga aos padres sejam bem formados. Isso é norma geral. E, portanto, o próximo Papa será alguém que vai cuidar bem da vida da Igreja, da missão da Igreja. Porém, o próximo Papa será uma pessoa humana, não será um robô. E, portanto, vai governar a Igreja com o seu jeito, seu caráter, sua personalidade, sua capacidade humana, né? Por isso, estejamos abertos a acolher a figura do novo Papa quando ele for escolhido. Bom dia, meu nome é Valéria França, eu sou da revista Veja e queria perguntar, sem nenhum constrangimento, obviamente, o senhor já foi indicado a Papa. Qual é a perspectiva nisso? Nós estamos aqui na torcida. Todos têm o direito de torcer. Evidentemente que agora vem as especulações. E como aqui no Brasil, no México,
nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Itália, na África do Sul, na Indonésia, em todo lugar. Vão se fazer as especulações e torcidas. Isso é natural. Isso é natural. Evidentemente que a escolha do Papa, feita pelos cardeais, é resultado de um discernimento coletivo. Por isso tem as chamadas congregações gerais, ou reuniões gerais dos cardeais, onde os cardeais ali livremente analisam a situação da igreja, falam das situações do mundo, dos desafios, das necessidades, e por aí vão traçando, sem dúvida, mesmo sem mencionar diretamente, vão traçando o identikit do que deve ser escolhido como Papa. Portanto, a escolha do Papa vem não eu diria, de conchavos já feitos anteriormente, já prontos. Isso é fantasia. A escolha do Papa vem de um discernimento que se faz num clima de oração, de um alto senso de responsabilidade em relação à igreja. A responsabilidade é pela igreja, não é salvar uma ideologia, um partido, um gosto. É a grande responsabilidade sobre quem vai conduzir a igreja para desempenhar bem a missão da igreja. E por isso mesmo, a escolha do Papa, nós, os cardeais, celebram o conclave. Celebram, não é uma campanha eleitoral, é uma celebração. Assim é previsto justamente na escolha do Papa. Aí vocês podem pesquisar, porque é um documento público que fala do rito da escolha, do Papa no conclave. Claro, o que é secreto no conclave é a votação, a votação, o resultado da votação. Isto é secreto, é por isso que os votos são queimados também, e os cardeais são obrigados a manterem sigilo sobre a questão da votação. Porém, sobre o rito propriamente, isso não é sigiloso, isso está, portanto, num documento público sobre a escolha do Papa. Vocês podem pesquisar e encontrarão esse documento. E, portanto, eu também estou me preparando para participar justamente desse rito, desta celebração e, naturalmente, do discernimento coletivo que se vai fazer sobre a escolha do futuro Papa. Agora, quanto a especulações, candidatos, isso não conta muito. Ou conta pouco. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Valentina do Portal Metrópolis. Como que o senhor está? Queria perguntar, o senhor participou da escolha do primeiro Papa latino-americano. Hoje a gente tem uma mudança no Colégio de Cardeais, recente, com a nomeação de cardeais que saem do continente europeu, enfim. Queria perguntar para o senhor, que participou dessa escolha em 2013, o que mudou na Igreja Católica desde então e como que esse novo perfil de cardeais pode influenciar nessa escolha? E uma segunda pergunta, se o senhor entende que nesse momento a Igreja Católica deve escolher um Papa voltado para a Europa, para esse resgate dos fiéis europeus, ou expandir para outros continentes, como a África ou a Ásia? Comecemos a responder pela segunda. Se o Papa o conclave deve escolher um Papa voltado para a Europa ou para outros continentes. Não, o Papa que vai ser escolhido deve cuidar da igreja no seu todo. E, portanto, olhar para situações desafiadoras, as necessidades e assim por diante, e não, digamos assim, não deverá descuidar nenhum aspecto, nem geográfico, nem quanto à própria missão e identidade da igreja, da sua missão. Mas o que mudou desde o Papa Francisco para cá?
O Colégio dos Cardeais hoje está muito mais internacionalizado do que antes. Um processo que já vinha desde os anos 60. Papa João XXIII, Paulo VI já começaram. Antes, até os anos 1950, o Papa Pio XII, o Colégio dos Cardeais era sobretudo italiano e europeu. E depois foi abrindo mais e mais. Papa João Paulo II já escolheu muitos cardeais da América Latina, alguns da África, Ásia, um ou outro. Depois, Papa Bento XVI também continuou na abertura, mais e mais, e o Papa Francisco ainda mais. De modo que, hoje, o Colégio Cardinalício, ele realmente é muito menos italiano, muito menos europeu, embora ainda tenha um número bastante significativo de cardeais europeus e italianos, e é bastante compreensível, né? Porém, a grande maioria dos cardeais não são mais europeus. A América Latina e do Norte tem um grande peso, a África tem um peso significativo e a Ásia também tem um peso, né, no Colégio Cardinalício. Porém, ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser Papa, ou um cardeal asiático para ser Papa, ou novamente um cardeal italiano para ser Papa. Está nas possibilidades. Se isso acontecer, não significará que a igreja voltou-se só para a África, ou voltou-se apenas para a Ásia, ou voltou as costas para a América, ou voltou a se centrar na Europa. Não, não. Qualquer um que for escolhido como Papa receberá o cuidado da igreja como um todo. E, portanto, é o tempo do pontificado que vai depois dizer por onde vão, naturalmente, as escolhas pessoais que o Papa fará. Bom dia. Cardeal, eu queria perguntar ao senhor sobre... Existe uma análise, né, de que o papado do Papa Francisco foi mais progressista, tratou mais de questões que seriam um tabu dentro da igreja. Qual o senhor acha que é a tendência nesse momento de escolha do novo Papa, que vai seguir essa tendência do Papa Francisco de continuar abordando essas questões e de ter uma linha mais progressista? Ou o senhor acha que pode vir um Papa de uma ala um pouco mais conservadora da igreja? Essa pergunta eu deixo para vocês responderem em suas análises depois que for escolhido o Papa. Não me cabe fazer esse tipo de análise antes da escolha do Papa, né? E o certo é que a preocupação na escolha do Papa, com toda certeza, não é a questão se ele é progressista ou conservador. Não é esta a preocupação. Esta é uma preocupação externa. A igreja, em base ao ensinamento dela, do Evangelho, é tanto progressista como conservadora. O Evangelho dá base para isso, claramente. A opção pelos pobres, a atenção à justiça social, o cuidado dos migrantes, a preocupação com a paz no mundo, são posturas progressistas ou conservadoras? Não, são posturas do Evangelho. Agora, se alguém quer enquadrar isso como progressista ou conservador, isto por conta de quem o faz. Mas, para nós, são consequências, coerências com o Evangelho. Temos um colega ali. Giovanni, do portal Laudias. Dom Odilo, a simplicidade do Papa Francisco, né, foi uma das características mais marcantes, né? Como a Igreja Católica pode continuar vivendo esse exemplo, né, dele, de humildade após sua morte? O Papa Francisco procurou ser um Papa simples, era o jeito dele,
Mas isto não é só do Papa Francisco, né? Ele tomou o nome de Francisco inspirando-se também na simplicidade de Francisco, um homem que viveu há 800 anos. E Francisco inspirou-se em Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos. Então isto é marca da igreja, é marca justamente do Evangelho, que nós todos somos chamados a seguir, e naturalmente o próximo Papa, à sua maneira, certamente viverá isso também. Bom dia, Dom Odilo. O senhor citou que o Papa... Ana Virgínia Balucer, da Folha de São Paulo. Sim. O senhor citou o Papa Francisco como alguém firme contra o que o senhor chamou de chaga moral na igreja. Eu queria só colocar em palavras, o senhor se refere a denúncias de abuso sexual dentro do clero e como esse tema deverá ser abordado no próximo papado e pela Igreja Católica? Falo do Papa Francisco porque o próximo papado ainda não temos. O Papa Francisco, sim, eu devo dizer, em continuidade com o Papa Bento XVI, que tomou medidas muito firmes também, mas naturalmente não teve todo aquele êxito porque era necessário algo mais. Mas o Papa Bento XVI já levou muito a sério e as suas consequências, essas questões, por exemplo, da corrupção moral, pedofilia, abusos sexuais dentro do clero. Papa Francisco fez uma legislação para claramente, digamos assim, limpar, digamos, no meio do clero, estas situações que naturalmente atingem uma porcentagem muito pequena no clero, mas acaba que o clero todo leva, de alguma maneira, a fama. Isso infelizmente, é a grande injustiça e também a responsabilidade de quem o faz. Se um jornalista é corrupto, nem todos os jornalistas são chamados corruptos. Mas, de repente, se um padre é pedófilo, de repente os padres são pedófilos. Se generaliza. Isso é muito ruim. Mas o Papa Francisco, justamente, pôs a mão nessa chaga e felizmente, também com bastante firmeza e êxito. Mas isso não significa que está resolvido, porque é uma condição humana que sempre de novo pode voltar. Por isso mesmo requer tanto um cuidado com a escolha dos candidatos, cuidado na formação para que os sacerdotes não caiam nessa situação, não caiam nessa tentação. Agora, quanto ao próximo Papa, evidentemente, não se espera dele outra atitude, não se espera dele uma atitude diferente, porque, evidentemente, isso prejudica enormemente a Igreja, a sua missão e a sua credibilidade. Então, com toda certeza, não haverá mudanças nisso em relação ao próximo Papa. Senhora Arcebispo, Fernanda Câmara, aqui do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, ainda falando sobre escolha de Papa, como que a escolha de um Papa afeta a economia e a política global, por gentileza? Oxalá pudesse influenciar mais, né? Porque a Igreja, que o Papa representa, ela não é uma potência econômica, não é uma potência bélica, ela sim, poderíamos dizer, é um poder moral. Ela tem a força, a autoridade dos princípios morais e doutrinais. E por isso, o chamado a uma verdadeira justiça social, justiça econômica, uma maior equidade econômica mundial. Isso são princípios que são coerentes com o ensinamento da Igreja. Mas que isso seja imediatamente posto em prática ou aceito, não é dito. Isso precisa depois passar, naturalmente, pelos organismos locais, pelos parlamentos que legislam,
pelos executivos que põem em prática ou não põem em prática. E aí existem pensamentos diferentes, existem muitos pensamentos diferentes a respeito da gestão da economia. Há quem faz a gestão da economia pensando em vantagens de um povo e não globalmente nos outros povos. Há quem faz a gestão da economia não se importando com a miséria dos outros povos, contanto que tenha vantagem para si. E assim, também internamente, uma empresa, ou um patrão, ou um dono de qualquer coisa, ou nós mesmos, depende da maneira como nós fazemos a gestão da vida econômica, nós podemos ser mais ou menos coerentes com os princípios do Evangelho. O Papa Francisco, ele foi, e não é ele só, já há várias gerações de papas, a partir do ensino social da Igreja, procurou dar ao mundo referências, a partir do ensino social e referências éticas a orientar a economia, a orientar a vida social, e a dignidade humana, os direitos humanos e assim por diante. Oxalá isso seja mais e mais compartilhado e aceito. Mas, como em tudo, isso são sementes que não imediatamente produzem fruto, mas são lançadas à terra. Algumas germinam, outras não, algumas produzem 100 por 1, outras produzem 30, outras produzem 1 por 1. E assim são os princípios religiosos, princípios morais e éticos também em relação à vida social. Nós temos duas últimas perguntas, primeiro da Canção Nova e depois da Rede Vida. Bom dia, Dom Odilo, Aline da TV Canção Nova. O ano passado, o Papa Francisco também modificou o rito funeral, dos papas. O quê? O ano passado, o Papa Francisco modificou, o rito de funerais dos papas, tornando mais simples. O que a gente pode esperar de diferente desse rito funeral do Papa Francisco? O Papa, sim, introduziu uma simplificação do rito e a gente espera que isso seja posto em prática. Agora, é difícil você imaginar um rito mais simples de funeral do que um caixão no chão, na frente do altar. Uma vela, uma Bíblia em cima do caixão. Povo presente, rezando, prestando suas homenagens. Autoridades presentes, sim. O Papa é uma autoridade internacional. Então, isso certamente haverá. Agora, outras questões que possam ser simplificadas, eu lembro que ele deseja que haja um velório mais discreto, que não haja aquele desfile de gente passando pelo caixão durante o velório. Vamos ver como isto vai acontecer. E ele manifestou a sua vontade de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, uma das 4 grandes basílicas papais em Roma, onde ele sempre ia para venerar a imagem de Nossa Senhora, venerada pelo povo de Roma, Salus Populi Romanos, ou seja, a salvação do povo de Roma, porque ela está muito relacionada a um fato acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade de Roma estava para ser bombardeada, quer pelos nazistas, quer pelos aliados. E o povo romano fez uma grande romaria, uma grande manifestação de devoção a Nossa Senhora nesta imagem, representada nessa imagem. De fato, a cidade de Roma foi minimamente bombardeada, não foi salva, digamos. E por isso, esta imagem é venerada na Basílica de Santa Maria Maior, uma das basílicas marianas mais antigas do mundo. E ao voltar das suas viagens, o Papa sempre ia lá de novo depositar o ramalhete de flores junto dessa imagem. O Papa manifestou o seu desejo de ser sepultado
nesta basílica e não na Basílica de São Pedro, como normalmente os últimos papas foram sepultados. Bom dia, Dom Odilo, Diana Estanícia, da Rede Vida. Mesmo nesses últimos meses, né, a gente viu o Papa realmente já mais debilitado em relação à sua saúde, mas sempre, agora, principalmente nesse seu último dia, indo ao povo, né, querendo falar com o povo e ver o povo. Então, a gente fica com essa imagem do Papa Francisco, né? Isso mesmo. Fiquemos com essa imagem do Papa Francisco, né, que quis sempre essa proximidade, esse contato com o povo, né? E eu acho que vai ficar marcante, como ontem, domingo de Páscoa, apesar da sua situação visivelmente debilitada, ele fez o esforço para estar na Praça de São Pedro, na sacada da Basílica, como costuma fazer no Natal e na Páscoa, para abençoar o povo. E depois, para surpresa de todos, acabou ainda subindo no papamóvel, puseram sobre o papamóvel e passou no meio da multidão para saudar. Acho que isso fica como uma última imagem do Papa muito marcante, que quis justamente esse contato, essa proximidade do povo. O Odilo vai responder mais uma pergunta só e depois convida a todos a participarem da missa que ele presidirá aqui na Catedral, pela alma do Papa Francisco, tendo início ao meio-dia. Dom Odilo, bom dia para o senhor. Aqui, Luiz Felipe Nunes, da Rádio Bandeirantes. O senhor estava falando sobre essa última imagem do Papa Francisco. Como foi o último diálogo do senhor com o Papa e como o trabalho dele, sendo no papado ou nas últimas décadas, influenciou a sua atuação também na fé? Bem, desde que ele foi eleito, eu tive muitos contatos com o Papa. Naturalmente, os contatos com o Papa não são para tomar um cafezinho, contar longas histórias, né? Mas são contatos, sobretudo, formais. Mas tive algumas conversas mais prolongadas, pessoais, com o Papa Francisco, e foram muito boas. E, como sempre, ele escuta muito, depois fala com muita sabedoria, falava, né? Com muita sabedoria, com poucas palavras, mas palavras muito orientadoras. E as palavras dele sempre surpreendiam. A gente, falando com ele, expunha alguma questão, ele saía com uma resposta que você não esperava, mas uma resposta adequada, boa. Bem, a última vez que estive com ele, pude saudá-lo, foi 2 dias antes dele ser internado no Hospital Gemelli. No dia 12 de fevereiro, eu estive em Roma, junto com 3 padres, e era quarta-feira, e eu participei da audiência geral. Era o único cardeal presente naquela audiência. Tinha alguns outros bispos, e também já impressionou como o Papa estava abatido. Me impressionou muito. Mas ele, também ali, ele saudou o povo com 2, 3 palavras, e se desculpou por não poder ler pessoalmente a mensagem, e disse: na próxima vez já estarei melhor. Depois pude saudá-lo, ele passou rapidamente também entre as pessoas. Em vez de esperar que as pessoas fossem saudá-lo, levaram-no cadeira de rodas para ele passar, inclusive para ser mais rápido e menos desgastante para ele, porque ele não estava bem. Tanto é que 2 dias depois ele foi para o hospital já com pneumonia, né? Então eu guardo com muito carinho este último encontro, essa última participação numa audiência com ele, que foi no dia 13 de fevereiro deste ano.
A Rádio Bandeirantes transmitiu a coletiva de imprensa de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. O repórter Luiz Felipe Nunes está lá na Catedral da Sé. Foi o último a perguntar ao cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que disse, né, que hoje ninguém espera um papa a favor da guerra ou que não cuide dos pobres, né, ao ser questionado sobre a escolha de um novo pontífice, né. Falou também que o próximo papa será alguém que vai cuidar bem da vida da igreja e da missão da igreja, não é? Não será uma pessoa, será uma pessoa humana, não um robô, e que, portanto, vai governar com o seu jeito, o seu caráter, personalidade, sua capacidade humana, e por isso estejamos abertos aí para escolher a figura do novo Papa. Alguns dos destaques aí dessa coletiva de imprensa que a Rádio Bandeirantes transmitiu na íntegra aqui. A gente vai acompanhar o desfecho então com o Luiz Felipe Nunes, que está ali na Catedral da Sé. Luiz Felipe, as informações, por gentileza. Danilo, acabou agora a coletiva. O Dom Odilo Scherer, antes de partir para a missa, que será celebrada com os fiéis, fala um pouco ainda com nós jornalistas, conduz uma fala emocionada, já sem os microfones, não estava previsto aqui no roteiro da assessoria de imprensa, mas ele agradece a imprensa, agradece todas as pessoas que compareceram aqui, fala sobre a missa que será celebrada logo mais e pede a presença dos jornalistas também nesse momento de fé, Danilo. Obrigado, Luiz Felipe Nunes, que segue acompanhando agora uma missa, então, ao meio-dia, na Catedral da Sé. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo.